Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Salmo 105, versículo 15. Já parou para pensar por que certas pessoas parecem afundar depois de atacar alguém que só estava em paz? E se eu te dissesse que isso não é azar, é lei espiritual? Este vídeo vai revelar o que acontece no invisível quando alguém tenta impedir o propósito maior de um escolhido. E por que Deus não deixa barato. Aqui você vai entender por que desrespeitar os escolhidos é uma sentença silenciosa de consequência espiritual. Vamos falar de batalha espiritual, proteção divina, intuição fortalecida, transformação e justiça invisível. Este conteúdo pode te ajudar a decifrar padrões de sofrimento, superação e crescimento espiritual que vem se repetindo na sua vida sem explicação. Será que o motivo da sua luta é porque alguém te subestimou? Ou será que você foi marcado por um propósito que o mundo não entendeu? Eu sou Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje te convido a mergulhar com a gente nessa verdade que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta. Já se inscreve no canal para fortalecer essa comunidade de autoconhecimento, inspiração e jornada espiritual. Desrespeitar um escolhido não é apenas uma ofensa pessoal, é uma colisão direta com um propósito maior que Deus desenhou. A maioria não percebe, mas quando levanta a voz contra alguém que foi ungido, está levantando um julgamento contra a própria ordem espiritual. É como zombar do oleiro por causa da forma que ele deu ao vaso. Isso não é só arrogância, é ignorância diante do que é sagrado. O escolhido não se elege, ele é chamado. E ponto. Quem tenta diminuir um escolhido, na verdade está dizendo: Deus, você errou. Parece forte, não é? Mas essa é a essência do desrespeito espiritual, desafiar o próprio Criador. O escolhido carrega uma missão que não se encaixa nas regras da lógica comum. Por isso, o que para o mundo parece exagero, para o céu é apenas o início de uma jornada espiritual implacável. E não há como impedir aquilo que o alto decidiu ativar. A dor do escolhido não é aleatória, menos ela tem função. A rejeição, as críticas e as armadilhas são testes que fortalecem sua fé, refinam sua intuição e alinham sua alma com o céu. E Deus permite isso porque está mais interessado em maturidade do que em conforto. Já percebeu como certas pessoas não conseguem se manter de pé depois de atacar quem carrega a verdade? O que parece uma reação natural é, na verdade, correção divina. Quer um exemplo prático? Observe alguém que tenta puxar o tapete de um líder ou de uma pessoa guiada pela fé. Portas se fecham, conexões se rompem e tudo começa a emperrar. Isso não é azar, é resiliência espiritual ativada. A justiça divina tem um ritmo só dela. Pode demorar, mas quando chega, não erra o alvo. E o escolhido segue, às vezes ferido, mas sempre de pé. Por isso, se você já foi alvo de desprezo, saiba, você não estava sendo rejeitado, estava sendo identificado. E se você foi o que zombou de um escolhido, talvez ainda dê tempo de ajustar a rota, porque esse vídeo vai te mostrar que a batalha espiritual não acontece só nas orações, mas nas atitudes cotidianas, nas palavras ditas e nos pensamentos lançados. Já reparou como certas pessoas entram em um ambiente e, de repente, tudo muda? As conversas diminuem, os risos forçados aumentam, o clima pesa. Isso acontece porque o escolhido carrega consigo uma luz que expõe o que muitos querem esconder. A presença de alguém conectado com seu propósito espiritual é como um holofote aceso em uma sala de máscaras. E isso incomoda. Não é pessoal, é espiritual. O que incomoda nos escolhidos não é o tom de voz, nem a aparência. É a intuição fortalecida, é a firmeza no olhar, é o autoconhecimento que desafia as ilusões alheias. Eles não precisam falar muito, a presença já confronta. Já ouviu falar que onde a luz entra, as trevas perdem espaço? Pois é, os escolhidos são essas entradas divinas de luz no escuro alheio. É por isso que muitos tentam apagá-los, porque a espiritualidade real dos escolhidos desmascara o falso equilíbrio dos outros. As pessoas preferem viver na sombra do que encarar a luz que mostra suas incoerências. Por isso, quem vive com o espírito endurecido se incomoda com quem anda com o espírito aberto. E nessa resistência nascem os ataques disfarçados de opinião,
as ironias, as calúnias, mas tem algo que o agressor esquece. Ao tentar apagar o escolhido, ele acende o próprio julgamento. O céu não mede a intenção, ele mede o coração. Quando um escolhido é resistido, o mundo espiritual entra em alerta. E essa guerra invisível só tem um lado vitorioso, o lado de quem carrega o propósito maior, ainda que em silêncio. Porque enquanto um tenta brilhar com arrogância, o outro ilumina com obediência. Então, se a sua presença incomoda, se você sente olhares atravessados e portas se fechando sem motivo, perdo sei Cooper. Talvez você esteja apenas ativando a resistência que sempre vem antes da transformação. O que te rejeita hoje, amanhã vai ser obrigado a reconhecer o que você carrega. E isso não é orgulho, é inspiração divina acontecendo diante dos olhos que antes não queriam ver. O silêncio de um escolhido não é omissão, é protocolo divino. Quando alguém nos ataca e a gente não reage, o mundo chama de fraqueza, mas no céu, isso se chama disciplina espiritual. Os escolhidos aprenderam, muitas vezes com dor, que nem toda batalha vale a resposta. Algumas guerras se vencem com olhos fechados e coração rendido à fé. É no silêncio que o crescimento espiritual acontece. Enquanto o agressor grita, o escolhido ora. Enquanto os dedos apontam, o espírito se alinha. E enquanto o mundo espera a reação, o céu prepara o palco. Naoi, covardia, é inteligência espiritual. Porque quem vive pela intuição sabe que a resposta certa raramente vem da boca. Ela vem da postura. Você já percebeu como as pessoas que falam mal dos outros ficam inquietas quando não recebem resposta? É porque o silêncio machuca mais que o contra-ataque. E quando se trata de um escolhido, esse silêncio vem com a assinatura divina. Deus ouve cada palavra lançada contra seus servos e responde no tempo certo. E quando ele responde, não deixa dúvidas. Quer um conselho prático? Da próxima vez que alguém tentar te desrespeitar, não devolva a ofensa menos, devolva a confiança para o céu. Vá caminhar, leia um salmo, ore, respire. A tua proteção divina não vem da tua força, mas da tua obediência. E enquanto você silencia, o céu trabalha. O que parece inércia na terra é movimentação intensa no espiritual. E quando a resposta vier, virá como transformação. Enquanto o mundo esperava grito, virá glória. Enquanto esperavam queda, virá subida. Porque o silêncio do escolhido não é pausa menos, é preparação. E Deus não desperdiça silêncio. Ele transforma em palco. E é aí que o jogo vira. Sem aviso, sem esforço e com o selo do céu. Desrespeitar um escolhido não é só um erro emocional. É um ato com implicações espirituais reais. É como abrir um contrato invisível que será cobrado cedo ou tarde. No céu, tudo é registrado. Cada palavra, cada olhar, cada intenção. Quando você toca em alguém com unção, não está apenas ferindo uma pessoa. Está assinando um recibo espiritual que será cobrado com juros. E aqui está o que muitos ignoram. Deus não se apressa, mas nunca falha. Ele permite que a pessoa que atacou, o escolhido, se sinta no controle, invencível. Porum tempo. Esse tempo é a corda. O silêncio é a observação. E quando a cobrança chega, ela não vem em forma de vingança, mas de justiça espiritual. Não vem para humilhar, vem para ensinar. Alguns colhem perdas sem saber de onde vem. Saúde emocional desgastada, portas se fechando, relações se rompendo. Não é feitiço, não é azar, não é coisas da vida. É a espiritualidade se manifestando. É o céu dizendo: você tocou em quem eu protejo. E não há argumento humano que reverta isso. Porque quem mexe com propósito, mexe com um sistema sagrado. Já percebeu como algumas famílias enfrentam gerações de fracassos após ofender alguém de fé? Isso não é coincidência menos, é desalinhamento espiritual transmitido. Quando se planta desrespeito, se colhe bloqueio, e esse bloqueio não morre com quem começou. Ele pode se tornar um padrão, até que alguém desperte, reconheça e decida quebrar o ciclo. Por isso, se você sente que sua vida está travada, vale a pena revisar. Será que você zombou de quem estava apenas tentando brilhar? Ou será que alguém zombou de você e agora o céu está rearranjando tudo? A boa notícia é: Deus é justiça, mas também
é misericórdia. E o arrependimento sincero é sempre aceito. Mas precisa vir antes que o céu feche o livro e diga: agora é hora de colher. Se em algum momento desse vídeo você sentiu que essa mensagem falou direto com você, se algo aí dentro se mexeu, como se fosse uma confirmação do alto, considere apoiar esse trabalho. Aqui embaixo do vídeo tem uma opção chamada Valeu. É só clicar e contribuir com o valor que seu coração sentir. Esse gesto ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos com profundidade, espiritualidade e verdade, menos como esse que você acabou de assistir. E tem mais. Quem envia um valeu tem o comentário destacado e recebe resposta nossa com prioridade. É uma forma simples de fortalecer essa comunidade dos escolhidos e ainda ser reconhecido por isso. Seu apoio faz toda a diferença. Obrigado por caminhar com a gente. Há pessoas que acreditam estar apenas dando uma opinião sincera quando, na verdade, estão tentando neutralizar um plano que veio do alto. Tocar no propósito espiritual de um escolhido é como se colocar entre a luz e o caminho. Você bloqueia a visão e atrai a sombra para si. E Deus, que vê o que está por trás das intenções, começa a agir. Ele pode até esperar, mas quando age, ninguém segura. O que começa como um pequeno desvio se transforma em um abismo. Negócios param de fluir, relacionamentos se tornam tóxicos, a mente entra em confusão. E tudo isso, aparentemente, do nada. Mas para quem entende as leis espirituais, sabe, o caos foi a resposta à tentativa de impedir uma jornada espiritual em curso. Porque propósito não se cancela menos, só se adia. E mesmo assim, com custo. Exemplos não faltam. Pessoas que se levantaram contra líderes espirituais, mentores, amigos guiados pela fé, e viram suas próprias estruturas ruírem com o tempo. E não é porque alguém os amaldiçoou, é porque tocaram em algo que tinha um valor sagrado, e o sagrado não se zomba. Isso não é superstição, é resiliência emocional e espiritual ativada em defesa da missão que o céu confiou a alguém. O escolhido pode até se entristecer, mas ele não reage com raiva. Ele ora, ele continua, e é nessa continuidade silenciosa que o céu encontra brechas para agir. Quem tenta atrasar o plano de Deus, descobre que o tempo não vai trabalhar a seu favor. Porque a intuição divina do escolhido pode até perdoar, mas o céu jamais ignora. Justiça espiritual tem endereço certo e hora exata. Então, se você percebe que tudo na sua vida anda fora de lugar, talvez seja a hora de se perguntar: em que momento você tentou sabotar o chamado de alguém? Ou ignorou o valor de uma missão alheia? Cuidado, a proteção divina sobre um escolhido transforma pequenas afrontas em grandes consequências. E isso não é punição, é realinhamento espiritual. O escolhido não precisa ver provas, ele sente. A intuição fortalecida que ele carrega não vem de técnicas de autoconhecimento ou fórmulas místicas. Vem da conexão direta com o Criador. E quando algo está fora de ordem, o espírito sinaliza. Não importa se a pessoa finge bem, o escolhido percebe a energia antes mesmo das palavras chegarem. Sabe aquele frio na barriga sem motivo, aquele sonho estranho com gente conhecida, a inquietação ao entrar num ambiente? Tudo isso são alertas do céu. O escolhido não vive por lógica, vive por inspiração divina. E isso faz com que ele antecipe ataques antes mesmo deles acontecerem. E o mais curioso, quanto mais silencioso ele estiver, mais sensível ele fica. Pessoas ao redor podem duvidar a que exagerou, mas é questão de tempo até perceberem que o escolhido já sabia. É como se ele enxergasse o bastidor de tudo. O que parece intuição é na verdade um radar espiritual ajustado pela fé, pela oração, pela batalha espiritual diária que ele enfrenta. Ele é treinado na dor para operar no invisível. E esse radar o protege, o livra de amizades falsas, de decisões erradas, de parcerias destrutivas. É por isso que muitas vezes ele parece isolado, mas não é solidão, é estratégia do céu. Enquanto os outros fazem barulho, ele está se alinhando com a frequência do seu propósito maior, ouvindo sinais que só quem se cala consegue escutar. Se você é esse tipo de pessoa que sente antes de saber, que intui antes de descobrir, saiba,
você não tá louco, você tá conectado. E isso, cuide da sua sensibilidade espiritual, porque ela é sua armadura silenciosa, seu guia oculto, sua bússola no caos. E acredite, quando você aprende a ouvir esse radar, você passa a viver com mais clareza, proteção e crescimento espiritual. A forma como Deus protege um escolhido é tão intensa que aos olhos humanos parece vingança. Mas não é o céu corrigindo em silêncio o que o mundo tentou bagunçar. Quando alguém tenta prejudicar um escolhido, o impacto não retorna como castigo. Ele retorna como um terremoto que reposiciona tudo. E quem causou o abalo sentiu tremor primeiro. É comum vermos quem fez mal a um escolhido perdendo estabilidade sem entender por quê. A resposta é simples. Mexeu com algo que estava alinhado com o céu. E quando alguém interfere num plano divino, a reação do céu não é leve, é estratégica. Porque Deus não apenas guarda seus filhos, Ele responde com força, mas com precisão. Não estamos falando aqui de um Deus vingativo, mas de um Deus justo. Quando você planta introspecção, fé e serviço, colhe paz. Mas quando semeia desrespeito, inveja e sabotagem, a colheita é de dor. E isso não é punição, é colheita natural. O que parecia pequeno se torna um bloqueio gigante na vida do outro. E o escolhido continua avançando. Quer ver como isso acontece? Uma pessoa tenta destruir a imagem do escolhido. Dias depois, seu próprio nome entra em desonra. Outra tenta puxar o tapete. Semanas depois, perde o emprego. Isso é intuição divina, protegendo o destino. É o universo realinhando a rota para não permitir que a missão seja interrompida. Porque missão não se enterra, se fortalece. Por isso, se você carrega um propósito e sente que está sendo atacado sem motivo, não se defenda. Se alinhe, ore, caminhe com retidão, porque a proteção divina que te cobre é mais poderosa que qualquer arma forjada contra você. E quando o céu reage, ele não se vinga menos, ele corrige. E a correção de Deus é a resposta mais alta que existe. Tem gente que ainda não entendeu. Quando você desrespeita um escolhido, você não bloqueia ele, você bloqueia a si mesmo. O escolhido continua sua missão, mesmo com cicatrizes, mas quem zombou, criticou ou tentou diminuir, perde acesso espiritual ao que ele carrega, e com isso, perde oportunidades, bênçãos e alinhamentos que viriam por essa conexão. Sabe aquele conselho que poderia te tirar de uma crise? Aquela amizade que te traria paz? Aquela palavra que renovaria sua fé? Pois é, estava no escolhido que você desrespeitou. O céu esconde chaves espirituais dentro de pessoas que parecem comuns, mas que são pontes para algo maior. E quem pisa na ponte perde a travessia. Pior ainda é que a maioria nem percebe. Acham que foi só um comentário irônico, uma crítica construtiva, mas não era. Era arrogância, era desalinhamento com o céu. E isso fecha portas que talvez nunca mais se abram. Porque quando o céu fecha uma janela por desonra, não há força humana que a destranque. E o pior, a pessoa nem sabe o que perdeu. Quer um exemplo? Alguém se afasta de um mentor espiritual porque não gostou do jeito dele falar. Meses depois, se vê perdido, sem direção. Aquela pessoa que parecia apenas diferente carregava a palavra exata que traria libertação, mas por orgulho perdeu o acesso. E nesse jogo espiritual, acesso e tudo, desrespeitou, desconectou. Então, antes de julgar alguém que carrega luz, pense: será que ele não está com a resposta que você vem pedindo há tempos? O propósito maior não vem sempre com capa de super-herói. Às vezes, ele vem em gente simples, mas espiritualmente estratégica. E se você desrespeita essa pessoa, não está ofendendo, está fechando a porta do céu para si mesmo. Muita gente ainda acredita que precisa de alguém lançando palavras negativas para cair numa espiral de sofrimento. Mas o que elas ignoram é que o peso espiritual mais poderoso não vem de uma maldição externa, e sim do próprio desrespeito interno contra aquilo que é sagrado. Quando você desonra alguém que carrega um propósito espiritual, o julgamento não vem da boca do outro, mas das leis invisíveis que regem o céu. É como plantar espinhos e se surpreender com os arranhões. Não foi magia, foi ação e reação.
A verdade é que quem tenta derrubar o escolhido, na maioria das vezes, tá cavando a própria ruína e nem percebe. Vai chamando do azar os atrasos na vida. Vai dizendo que está em fase difícil enquanto tudo começa a ruir. Só que por trás da aparência de normalidade, o que está se desenrolando é a resposta espiritual de um erro ignorado. Deus não precisa que ninguém deseje o mal para que o desequilibrado comece a sentir o próprio peso das atitudes. A justiça divina se manifesta sem que ninguém levante a mão. É por isso que a colheita vem. Ela chega sutil, às vezes demorada, mas sempre certeira. Relacionamentos se deterioram, portas se fecham sem explicação. O ambiente começa a pesar, e enquanto isso acontece, o escolhido segue. Ele não precisa praguejar, nem revidar. Ele apenas caminha, e o céu vai limpando o terreno atrás dele, tirando da rota quem tentou impedir seu avanço. Porque Deus não precisa de escândalo para ajustar contas. Ele trabalha com silêncio e precisão. E quando ele age, é para ensinar com amor, mas também com firmeza. Então, se sua vida parou, se as coisas não fluem, talvez seja a hora de parar de procurar bruxas e comece a revisar atitudes. Será que você zombou de alguém que estava apenas cumprindo uma missão divina? Será que se aliou a quem ria de quem orava? Essa reflexão é forte, mas necessária, porque enquanto não houver arrependimento, não há liberação. Enquanto o coração não se humilhar, a estagnação permanece. E não tem oração que quebre o que só o reconhecimento pode curar. O que te prende não é praga, é consequência. O que te pesa não é inveja, é desequilíbrio. E o que te liberta não é fazer barulho, é fazer silêncio e olhar para dentro. Porque autoconhecimento espiritual não começa com afirmações positivas, menos começa com sinceridade. Começa quando você entende que não se brinca com o que vem de Deus. E que cada palavra dita contra um escolhido pode ter sido uma semente de dor que agora você está colhendo. A maioria das pessoas acha que Deus vai sempre dar outra chance, outra oportunidade, outra explicação. Mas o que elas não entendem é que quando se trata de seus escolhidos, Deus não joga com o tempo. Ele não repete avisos eternamente, dá sinais. Ele levanta alertas. Ele fala através de sonhos, conselhos e até mesmo dos silêncios. Mas quando a pessoa insiste em cruzar a linha, ele encerra o diálogo e ativa o plano. E aí, não tem volta. O céu não é bagunça. Existe uma ordem. Existe um tempo de misericórdia, mas também existe um tempo de ajuste espiritual. Quando alguém se levanta contra um escolhido, pode até rir no início. Mas quando o tempo da graça se fecha, o que entra não é treva, é correção. E ela é silenciosa, cirúrgica, firme. As oportunidades começam a evaporar, os contatos desaparecem e até os aplausos viram silêncio. Porque quem toca no que Deus consagrou perde o direito de continuar no lugar onde estava. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Gente que zombava de líderes espirituais, mentores, intercessores, e hoje vivem esquecidos, amargurados, tentando se reerguer, sem saber por que caíram. O motivo é simples. Desonraram quem estava carregando chaves que os conectavam com a próxima fase da vida. E quando se zomba da ponte, não se atravessa o rio. O propósito maior segue seu curso, mas quem rejeitou fica para trás. O mais perigoso é que esse corte espiritual nem sempre é notado de imediato. A vida até continua, mas sem cor, sem avanço, sem brilho. É uma desconexão sutil, mas fatal. E o único caminho de volta é o arrependimento verdadeiro. Não aquele que diz, me perdoa só para aliviar a dor, mas o que se ajoelha, que sente o peso do erro, que o muda pastura, linguagem e coração. Porque enquanto o orgulho estiver no trono, a restauração não entra. Se você sente que perdeu a conexão com o céu, talvez seja a hora de lembrar quem você desrespeitou, quem você minimizou. Porque o céu não repete recado, ele cumpre. E quem ignora o aviso espiritual, colhe a consequência natural. Mas a boa notícia é que Deus ainda escuta quem fala com verdade. E ele pode refazer rotas. Mas para isso, é preciso descer. Descer do ego, do palco, do trono, da razão. E voltar para o altar.
Tem gente que vive dizendo que nada dá certo, que parece carregar uma nuvem cinza em cima da cabeça, onde quer que vá. Mas o que poucos têm coragem de admitir é que muitas vezes o motivo não é o mundo, é o universo espiritual cobrando o que foi plantado sem cuidado. O sofrimento, nesse caso, não é um castigo, é uma resposta direta do céu às atitudes que romperam ciclos sagrados. É o efeito colateral de ter ignorado os sinais. Quantas vezes a gente vê alguém cheio de talento, mas sem direção, com potencial, mas travado? Não é falta de sorte, é excesso de erro não confessado. Muitos dos que hoje enfrentam desertos emocionais, espirituais e até financeiros estão, sem saber, colhendo o fruto de um desrespeito espiritual plantado contra quem foi levantado por Deus. E enquanto não houver reconhecimento, o ciclo não quebra. É simples, é espiritual, é inevitável. O que a maioria chama de uma fase pode ser um acerto de contas invisível. Cada afronta a um escolhido foi um contrato aberto. Cada zombaria, uma semente. E agora, o céu está cobrando, mas não com gritos, com silêncio, com portas que não se abrem, com sonhos que não andam, com frustrações que se repetem. E o pior, sem entender o porquê. Porque quando a dor não tem nome, a confusão cresce. Mas quem tem olhos espirituais, sabe, a dor sempre tem um ponto de partida. Quer interromper esse ciclo? Comece assumindo a responsabilidade. Faça uma lista das pessoas que você desprezou, criticou ou desacreditou. Ore por elas. Libere perdão. Peça perdão. Essa é uma forma prática e poderosa de quebrar alianças espirituais negativas. Não dá para andar com Deus carregando orgulho. A única forma de sair da prisão é largar as chaves do ego e se render ao arrependimento. Esse é o início da transformação real. E se você é o escolhido e está do outro lado dessa história, suportando a dor do desrespeito, continue firm, porque o mesmo Deus que vê o que fazem contra você é o que prepara a mesa. Sua jornada espiritual pode até parecer solitária, mas ela é vigiada, registrada e protegida. E em breve, você vai entender que essa dor que sente hoje é a mesma que vai revelar quem você realmente é. O escolhido aprendeu a não discutir. Não é porque ele não sente raiva, nem porque não poderia se defender com força. É porque ele já entendeu que sua melhor resposta é o silêncio, e sua maior defesa é o tempo. Enquanto os outros falam, ele caminha. Enquanto o nome dele está na roda da crítica, o nome dele está também no altar do céu. E o céu ouve, e o céu age, sempre no tempo certo, nunca antes, mas também nunca tarde. Muitos tentam humilhar um escolhido, esperando que ele exploda, que perca o controle, que reaja, mas ele não cai na armadilha. Ele aprendeu que a guerra não é dele, é do Senhor. E é por isso que, enquanto o outro grita, ele ora. Enquanto o outro ataca, ele cresce. Não na frente dos homens, mas diante de Deus. E é exatamente essa postura que move o céu, porque Deus exalta quem escolhe se calar, mesmo com dor. E então vem o tempo da justiça, aquele momento em que tudo muda, aquele dia em que o escolhido é promovido diante de quem tentou enterrá-lo. Não é vingança, é cumprimento de palavra, é inspiração espiritual pública. É Deus dizendo: esse aqui eu conheço, esse aqui suportou. E os acusadores, agora em silêncio, têm que assistir à vitória espiritual daquele que tentaram ridicularizar. E não podem fazer nada menos. A porta já se fechou para eles. Quer saber o que é mais forte do que qualquer argumento? Ver quem você zombou se tornar alguém que agora você precisa ouvir. É a justiça divina operando em plena luz. Não como show, mas como lição. Deus faz questão de exaltar seus escolhidos no mesmo ambiente onde foram rejeitados. Não é palco, é altar. E ninguém pode derrubar quem Deus resolveu sustentar. Se você é esse escolhido, continue. Você não precisa provar nada. Apenas viva com verdade, com integridade, com espiritualidade alinhada. Porque o tempo da sua exaltação não vai precisar de anúncio. Vai ser evidente, vai ser inegável. E os mesmos que te desacreditaram vão dizer: realmente, aquele era um dos escolhidos. Você percebeu? Isso tudo não é só sobre religião.
é sobre realidade espiritual. Quando Deus escolhe alguém, Ele não negocia essa escolha com a opinião de ninguém. E quando alguém desrespeita um escolhido, não está apenas sendo rude, está mexendo com uma engrenagem celestial. O preço disso? Alto, disfarçado de coincidência, camuflado de fase ruim. Mas na verdade, é o céu dizendo: não brinque com o que eu levantei. Talvez agora você esteja lembrando de episódios da sua vida que antes pareciam normais, mas que hoje fazem sentido à luz da espiritualidade. Gente que te virou as costas do nada, portas que se fecharam sem explicação, ou até você mesmo, talvez, sem saber, virou as costas para alguém que carregava algo do alto. A boa notícia é que Deus é justiça, mas também é reconciliação. Ele corrige, mas também restaura. E a restauração começa com humildade. E se você é o escolhido, o que foi apagado, desprezado, perseguido, saiba que seu silêncio está sendo observado pelo céu. O que parece atraso é só a montagem do palco. A tua vitória será vista e não precisa de anúncio. Ela virá como luz, depois da sombra, como colheita, depois da resistência. Porque Deus não apenas te protege, Ele te justifica. E quando Ele te levanta, quem te derrubou vai ser obrigado a aplaudir em silêncio. Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, se inscreve aqui no canal agora mesmo e fortaleça essa comunidade que cresce em fé, inspiração e crescimento espiritual. Deixa o like, compartilha com quem precisa e comenta aqui embaixo o que mais falou com você. E se quiser apoiar esse conteúdo, clica ali no botão valeu logo abaixo do vídeo. Menos assim. Além de nos ajudar a continuar, seu comentário será destacado e respondido com prioridade, porque aqui, quem honra o chamado, caminha com a gente. E juntos, os escolhidos despertam.